Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Sou a professora Renata, mais um encontro com vocês em língua portuguesa. O nosso assunto de hoje é sobre a crônica argumentativa. Tenho certeza que vocês, antes de qualquer coisa, vocês devem estar acessando a plataforma, né? Muito importante que você não se esqueça desse canal, tá bom? Para o aprofundamento dos seus conteúdos, revisão do que a gente já tem visto, tá? Então, a crônica argumentativa, ela se utiliza de um artifício que certamente todo bom falante, todo cidadão crítico usa bastante, que é o argumento, tá? O ato de expressar opiniões. Só que através de um gênero textual bem característico e que vem do gênero jornalístico. Por isso o nome crônica argumentativa. Então vamos lá. É um tipo de texto, como eu acabei de falar, que se utiliza da argumentação, é a sua principal marca, e é utilizado nos meios de comunicação. O que a gente sabe sobre os meios de comunicação? Os jornais, as revistas, agora nós temos pelo meio eletrônico os sites, né? Os blogs, que é aquele canal bem pessoal de cada escritor para trabalhar suas reflexões diárias e da sua vida, né? Então nada melhor que colocar nesses suportes esse tipo de gênero textual. Então, as revistas que nós temos circulando no Brasil, elas trabalham bastante com esse gênero, temos bastante cronistas por aí escrevendo coisas maravilhosas e eu sugiro sempre que vocês procurem, né, boas fontes para ter mais repertório sobre isso, tá? A crônica argumentativa, ela junta aspectos da crônica e de textos argumentativos, daí essa nomenclatura tão ampla, tá? E tem um detalhe que hoje você vai aprender, ela se confunde bastante com o artigo de opinião, que é um outro gênero, tá? Dissertativo, em que muitas pessoas não sabem na prática diferenciar, mas ela pode ser a crônica, ela pode pertencer ao gênero narrativo, ao gênero, a tipologia narrativa, dissertativa ou descritiva. Por isso é que é importante você saber as características de cada um, para justamente você saber diferenciar, tá bom? Quem escreve crônica é denominado cronista, tá certo? E através desses textos, os cronistas, eles se apegam a um tema, colocando o seu posicionamento, como a gente chama, o seu juízo de valor ou o seu ponto de vista sobre determinado assunto, tá bom? Então, é bem interessante e traz bastante formas diferentes a gente analisar sobre vários focos, né, vários olhares um determinado assunto. Muito bom para ser lido. Uma boa crônica, bem escrita, nossa, é maravilhoso. Para um bom leitor, né? Para quem gosta de ler, né? Então, as principais características de uma crônica argumentativa, você não deve deixar passar, assim, despercebido. Então, vamos comigo aqui. Argumentação e persuasão. O que é a persuasão, professora? É o ato de convencer, através da palavra, tá? A linguagem na crônica argumentativa, ela é simples, coloquial, direta, vai direto ao ponto, tá? Os textos, eles são relativamente curtos. Lembra do suporte que ele é publicado? Jornal, revista, sites, blogs. Então ele tem que ser curto, tem que ser objetivo, tá? Geralmente são de 1, 2 laudas no máximo, que quer dizer páginas, tá bom? Os temas, quais são esses temas? Geralmente são os polêmicos e do cotidiano. O que acontece todos os dias para que a gente possa debater e emitir nossa opinião. A crônica, ela trabalha a crítica, o humor e muitas vezes a ironia, o que, na verdade, é o carro-chefe, né? Muitas vezes publicados por essas revistas. Induz a reflexão, por isso coloca-se a questão do ponto de vista, juízo de valor, o que alguém pensa, coloca para nós lermos e nós pensarmos a respeito. Portanto, a subjetividade vem atrelado a isso. Agora tem uma coisa bem interessante na crônica argumentativa. Ela trabalha também a criatividade,
tá? E aí isso é o ponto-chave que se diferencia do artigo de opinião. É uma fusão do estilo jornalístico e literário, então é uma linha muito tênue ali que separa a crônica argumentativa do artigo de opinião. Por isso que é bom você, leitor, saber diferenciar um gênero do outro. Poucos personagens vai aparecer numa crônica, e se houver, porque às vezes é só um comentário, um pensamento sobre algum assunto. O tempo e o espaço são limitados, por isso que é um texto curto e direto. E o caráter é contemporâneo. Lembra aí que são temas do cotidiano e polêmicos? Então é sempre do hoje, do agora, portanto, contemporâneo. Como fazer uma crônica argumentativa, professor? Eu não sei. Vai saber a partir de agora. Preste atenção. A crônica argumentativa, é importante que você primeiro escolha um tema contemporâneo, que você queira abordar. Depois você construa um repertório sobre esse tema, ou seja, vai ler alguma coisa, procure saber o que se fala sobre, informações sobre isso. E geralmente procure sempre um tema bem atual, como por exemplo o que acontece no nosso cotidiano, o aumento do preço das coisas, né, sobre algum fato que você domina, economia, política, religião, a briga entre vizinhos, né, um bom exemplo, o comportamento humano, e etc. O que se desenvolve nas cidades, o que não se desenvolve, a fome, enfim, a violência, algo polêmico que você possa, com segurança, expor sua opinião, o seu juízo de valor, tá? E depois, organizando essas ideias, esses argumentos, selecione o que é melhor e mais confortável para você dissertar, para você argumentar e criar a partir daí a sua crônica, tá bom? Isso é muito importante. Outra coisa, para não esquecer, a crônica argumentativa, ela apresenta argumentos, tá bom? E quando apresenta-se argumentos, você tem que entender que a opinião é gerada a partir deles. De um fato vem a opinião. Deu para entender? E essa característica ela é fundamental para se diferenciar do artigo de opinião, porque como junta o gênero jornalístico com o aspecto literário, você pode usar de humor, você pode usar de ironia, de sarcasmo, tá bom? Porque senão fica apenas um texto informativo sobre determinado assunto. E o teor crítico, que é a principal característica da crônica argumentativa, tá bom? Então, fique atento. O que então diferencia o artigo de opinião da crônica argumentativa? Vamos ver agora aqui, acompanhe comigo. O artigo de opinião, ele trata de assuntos mais pesados, criticamente falando, tá? Mais rígidos e que os fundamentos argumentativos, eles são mais embasados, tá? E distancia-se um pouco desse caráter lúdico, irônico, sarcástico que é da crônica argumentativa. Tá bom? Então, tem juízo de valor no artigo de opinião? Claro que tem. Eu vou emitir minha opinião? Óbvio. Mas não posso utilizar desse sarcasmo, dessa ironia, que fica a critério da crônica. Portanto, a crônica argumentativa são assuntos mais leves, do cotidiano, que pode a gente parar para criticar, ironizar, satirizar, mas de uma forma mais subjetiva. E o artigo de opinião não. O subjetivismo ele está atrelado a um juízo de valor. Subjetivismo aí você entenda apenas como sendo a sua opinião, tá? Mas vista de fora, de uma maneira impessoal. E a crônica não, você pode ser coparticipante. Outro dado também muito importante. Deu para entender? Então, um exemplo para nós agora fixar bem isso na mente. A Nova Juventude, da autora Marta Medeiros. Acompanhem comigo. O que não falta é frase satirizando a primeira etapa da vida. Exemplo, a juventude é um defeito facilmente superável com a idade. Outro, a juventude é uma coisa maravilhosa, pena desperdiçá-la em jovens. Quem ultrapassou essa fase dourada, hoje olha para ela com certo desprezo. Não é de todo equivocado. A maturidade, de fato, se não é nosso período mais fértil, certamente é o mais sabido. Algum benefício tinha que trazer essa tal passagem do tempo.
No entanto, em vez de fazer coro com a soberba habitual dos maduros, vale dar uma espiada mais generosa para a garotada. Afora, os neo-retardados que proliferam nas redes, esbanjando pobreza de espírito, a geração atual tem uma postura mais humanizada em relação a questões importantes da vida. Vale a pena escutá-los. O tema da homossexualidade, ainda debatido a exaustão na mídia, já saiu de pauta entre os adolescentes. Nada mais natural do que os meninos e meninas namorarem parceiros do mesmo sexo. Se favorável ou desfavorável à causa gay, concordo com eles. Chega a ser constrangedor a gente se declarar a favor ou contra o que não nos diz respeito. É muita arrogância. Quanto à busca por uma profissão, mudanças visíveis também. O dinheiro continua sendo uma preocupação, mas não ocupa o topo das paradas. O que se deseja é fazer diferença para a sociedade, trabalhar no que se gosta, personalizar sua atuação, deixar marcado uma ideia, uma consciência, um caminho diferente, um novo olhar. Nem que para isso se invente uma profissão que nunca existiu, nem que se formalizem atividades que antes não eram consideradas. Estudar segue fundamental, mas a sequência colégio, vestibular, faculdade vem ganhando bifurcações. Se a felicidade não estiver na vida sólida e estável que os pais sonharam, paciência. Os sonhos dos velhos terão que se adaptar a uma realidade menos regrada. Sim, ainda existem os adolescentes convencionais que sonham em casamentos convencionais, em empregos convencionais e que querem enriquecer, consumir e ser alguém. A diferença é que se esse alguém padrão, que se amparava em hierarquias para estabelecer juízos de valor, não apresenta ao jovem moderno que quer construir uma sociedade mais horizontalizada. A noção de riqueza está mudando de foco. Ir para o trabalho de bicicleta pode dar mais status a um profissional do que conquistar uma vaga no estacionamento reservado aos patrões. Outro dia falava sobre tatuagens com duas garotas e me peguei aplicando o velho discurso a respeito do cuidado que elas deveriam ter de tomar decisões definitivas. Foi quando me dei conta de que até o definitivo mudou de configuração. Elas não veneram o para sempre, o que acho ótimo. Mas então, por que fazer uma tatuagem? Simplesmente para homenagear uma etapa da vida. Não haverá arrependimento se o assunto não for levado com tanto drama. Tatuagem deixou de ser uma condecoração vitalícia. Nada é vitalício, nada mais é vitalício. Então, exercitando a partir desse texto da Marta Medeiros, é correto afirmar que a crônica parte de um assunto do cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas? Tem como função informar o leitor sobre os problemas cotidianos? Apresenta uma linguagem distante da coloquial, afastando o público leitor? Tem um modelo fixo, como um diálogo inicial, seguindo de argumentação objetiva? Ou consiste na apresentação de situações pouco realistas em linguagem metafórica? Então, como que nós responderíamos? A letra A. Parte de um assunto cotidiano, né, do dia a dia, para acabar criando reflexões mais amplas sobre aquele assunto. Essa é a principal função da crônica argumentativa. Partir de um tema simples e trazer uma reflexão com um certo ar irônico ou com um certo humor, tá bom? Então, o que fica para vocês aprofundarem nesse momento? Você vai escolher um tema da sua preferência e você vai produzir a sua crônica argumentativa. Tenho certeza que você vai conseguir expor seus pensamentos e argumentos de forma bem categórica e embasada, né? Então, para que vocês possam ter essa base bem interessante, não se dispersem, acessem a plataforma, não esqueçam desse suporte,
que vocês têm nas mãos e bons estudos. Até mais, até a próxima!